Um homem de 29 anos é o principal suspeito de ter matado a própria enteada, gente, de 14 anos de idade em Planaltina. Esse crime bárbaro ocorreu durante a madrugada de domingo, quando a família comemorava a compra de um novo apartamento. Vamos ver. O crime aconteceu na madrugada deste domingo. De acordo com a polícia, a adolescente de 14 anos estava no apartamento em Planaltina, junto com a mãe, a irmã mais nova e um homem com quem a mãe mantinha um relacionamento recente. Eles teriam passado a noite no local comemorando a compra do imóvel e consumindo bebida alcoólica. Nós percebemos uma jovem de 14 anos estava morta dentro do seu próprio apartamento. Por relatos da própria mãe, ela suspeitava do seu companheiro. O principal suspeito é o companheiro da mãe da vítima, um homem de 29 anos. A mulher contou para a polícia que acredita ter sido dopada por ele e que ele teria matado a jovem durante a madrugada. Segundo a polícia, a mãe, ao acordar, estranhou o silêncio da filha. Foi até o quarto e encontrou a adolescente com sangramento no nariz e o corpo gelado. O homem já havia deixado o apartamento e levado um notebook e 2 celulares. Mas a polícia militar conseguiu encontrá-lo em cerca de 20 minutos e ele confessou o crime. A primeiro momento ele negou o fato. Na delegacia ele confessou para os policiais que havia cometido o delito. O suspeito disse ter enforcado a adolescente após ela ter impedido que ele usasse drogas. Ele já possui passagens pela polícia e cumpria prisão domiciliar. No dia 13 deste mês, o homem foi flagrado por câmeras de segurança assaltando um motorista e levando o carro dele no Itapuã. A gente deslocou até a residência da vítima e lá foi constatado pelo SAMU o óbito da criança. A mãe repassou as informações da característica do possível autor e informou também que ele havia levado o seu celular. A gente conseguiu, por meio do celular dela, a localização onde o suposto autor poderia estar. Fizemos a diligência próximo a onde ela morava e logramos êxito em localizá-lo ele na rua, na via pública. Este ofereceu resistência. Ele foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia e o caso é investigado como feminicídio. Sobre esse caso, agora a gente conversa com o Maicon Leão, que vai atualizar para a gente todas as informações desse caso, porque esse homem, Maicon, bom dia, bem-vindo, tinha uma vasta passagem por outros crimes na polícia, inclusive crimes contra mulheres também, contra a própria mãe dele. Não é mesmo? Conta mais pra gente. Sim, Kenzo, eu diria justamente isso. O problema não só com mulheres, mas inclusive com a própria mãe. Fazendo uma busca rápida ali no sistema da justiça, a gente encontrou algumas passagens. Um estupro de vulnerável em 2019, a vítima tinha 11 anos. Em 2023, esse estupro contra a própria mãe. Teve também um outro estupro ali no finzinho de setembro, início de outubro do ano passado. E aí, ele começou a ser procurado pela polícia, Kenzo, na semana passada, depois de roubar um carro. Ele fugiu, foi perseguido e tudo. Naquela ocasião, a 6ª DP, que é a delegacia que apura esse roubo, Kenzo, já tinha inclusive pedido a prisão dele. Mas a justiça ainda não tinha acatado esse pedido. E foi justamente enquanto a delegacia tentava prendê-lo que o crime desse fim de semana acabou acontecendo. Do mesmo modo em que ele se aproximou das vítimas nesses outros crimes, nesses outros estupros, ele fez exatamente igual. Já tinha se aproximado dessa mãe, vinha mantendo contato com ela ali há cerca de 6 meses. E no momento, Kenzo, que era para ser ali de alegria, de descontração, ele teria se aproveitado desse momento ali para cometer o crime. A família suspeita, Kenzo, que ele tenha dopado a mãe, como a própria matéria da Débora trouxe agora, para conseguir ter esse momento a sós ali com essa menina. Mas não se sabe exatamente o que saiu do controle, que não aconteceu apenas o estupro, que já era algo assim inaceitável, mas evoluiu para a morte dessa vítima. A gente vai conversar agora com o doutor Veluziano de Castro, que é o delegado que está à frente dessas investigações. Doutor, o padrão que vocês indicaram ali, identificaram, na verdade, bate exatamente como os outros casos? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, então, até para tomada de decisão no momento da prisão do autor em flagrante, a investigação, os investigadores da Polícia Civil conseguiram mapear, né, todas as ocorrências, os antecedentes desse autor.
Então, com base nessa análise dessas ocorrências anteriores, foi possível identificar uma conduta equivalentes, né? Ou seja, eles se aproximavam das mães de uma forma amorosa, um relacionamento, e geralmente mães de adolescentes ou crianças, e aproveitando dessa privacidade, dessa liberdade, no interior das casas, né? Ele ali usava alguns subterfúgios, muitas vezes do medicamento, algumas medicações, para dopar as pessoas e ter um livre acesso às crianças e adolescentes, né? Pessoas vulneráveis. A partir de então, para satisfazer a sua lascívia e cometer os crimes sexuais. No fato de ontem não foi diferente. Então ele já mantendo um relacionamento amoroso com a mãe da vítima, a qual eles já conheciam de muito tempo, eles eram vizinhos ali de chácaras, né? Então ela já conhecia o autor. E no interior desse apartamento que ela teria adquirido, eles estavam ali para comemorar esse apartamento, estavam naquelas tratativas de mudança para o local. Então eles fizeram alguma refeição, beberam um suco, ele fez um suco, né? Onde possivelmente ele tenha ministrado essa medicação, como ele fez uma ocorrência anterior, de um fato anterior, tirou a criança, a irmã da vítima, de 11 anos, do cômodo, né? E ali sozinho com a vítima de 14 anos, possivelmente ele tenha tentado cometer um crime contra a dignidade sexual, contra ela, porque, segundo os peritos no local, havia vestígios tanto de resistência, né, de luta, quanto vestígios de esganadura, né, e de asfixia. Então isso nos revela que a vítima com certeza lutou para não ser estuprada, para não ser violentada, e motivo pelo qual ele chegou a matá-la, né, e saindo logo em seguida do local. Doutor, aqui na delegacia ele chega a confirmar essa parte ali da esganadora, mas ele tenta justificar o injustificável numa situação como essa, ele explica o porquê que ele decidiu matar essa menina, o que aconteceu ali? Aqui na delegacia, ao delegado de plantão que fez a prisão em flagrante, ele confessou parte do fato, porque ele afirma que ele teria comprado uma droga e que estaria devendo essa droga, né, parte da droga, e que a adolescente teria sumido com essa droga, o que causou revolta. Então, diante dessa discussão por causa da droga, segundo ele, né, ele teria ficado irado e dado um mata-leão na vítima, jogado na cama, e ao perceber que ela ficou desacordada, ele deixou o local. Mas essa tese, ela é fácil de se refutar, porque os outros vestígios, os outros elementos, dão a certeza do crime praticado por ele, né? A crueldade na execução do crime, de praticar com esganadura, com asfixia. Então revela uma personalidade totalmente voltada para o crime e totalmente cruel por parte do autor. Kenzo. Obrigado, Maicon. Doutor Castro Neto, obrigado mais uma vez aqui pelo esclarecimento, por trazer detalhes de um crime tão brutal como esse, que é estarrecedor a gente olhar o tamanho da crueldade de um homem como esse, que a polícia até classifica como padrasto, mas ele tinha uma relação de curto tempo com essa mulher, né? Acho que 3 meses apenas com essa mulher, e ele, ao dormir, ao deitar na casa dela, acaba se aproveitando dessa oportunidade e acaba matando a filha dessa mulher de 14 anos de idade. Ele que já tinha um histórico imenso já na polícia, também por outros crimes. E a pergunta que a sociedade se faz, delegado, é assim: por que esse homem ainda estava em liberdade? Afinal de contas, ele já tinha cometido outros crimes, já tinha, no final do ano passado, a gente mostrou o caso de um assalto que ele fez no Paranoá também, as câmeras de segurança mostraram esse assalto. O homem estava em prisão domiciliar. Como pode um homem de uma periculosidade tão grande quanto essa estar em prisão domiciliar? Pergunta que a gente se faz, né, delegado? Boa tarde, Kenzo. Sim, essa pergunta também nós nos fazemos, né? Então, assim, hoje a própria legislação da execução penal, ela tende a ser bem benéfica, né, ao criminoso. Porque só para ilustrar, ele foi condenado a 8 anos aproximados de prisão por crime da mesma espécie, né, de estupro de vulnerável, e do qual ele cumpriu 6 anos em regime fechado. E quando ele adquiriu o direito de liberdade, de saídas temporárias, e uma dessas saídas temporárias dele da prisão no cumprimento desse crime,
ele estuprou a própria mãe, né? Ou seja, ele foi para um local lá, uma residência onde a mãe morava com a companheira, né? Fizeram uso de bebida alcoólica. Há notícia que também a mãe apagou, né? Quando a companheira sai da casa e deixa ele sozinho com a mãe também estava em estado de sonolência, dopada, provavelmente, ou em razão da embriaguez. E quando a companheira da mãe chega à casa, se depara com ele ali praticando sexo com a própria mãe, né? De uma forma que ela não sabia do que estava acontecendo, ela estava apagada. E isso ressaltando que foi durante o período de uma saída temporária. Então esse fato revela a personalidade dele, ou seja, ele estando em liberdade, não há dúvida que ele vai cometer outros crimes da mesma espécie, porque a reiteração da conduta dele nos dá essa certeza. Então isso também chama a atenção, né, do porquê ele está solto, diante de tantos crimes graves praticados. Inclusive, como o colega colocou aqui, ele já estava sendo investigado pelo roubo do veículo, né? Havia um pedido de prisão dos investigadores da 6ª Delegacia de Polícia, né? E que ainda não teria saído essa prisão. Fato que, infelizmente, né, como consequência, custou a vida de uma adolescente, né, vítima desse autor bárbaro, cruel. Que tragédia, doutor, que tragédia, doutor. E agora, ele então já preso a partir de agora, confessou inclusive esse crime, doutor, e vai passar por uma audiência de custódia ainda, não é isso? Isso, ele vai passar pela audiência de custódia, provavelmente na data de amanhã, né, onde o Poder Judiciário vai avaliar se há realmente os requisitos para mantê-lo preso. E nós acreditamos que, diante dos fatos, diante de todas as provas colhidas, não há outra alternativa que não a manutenção dele na prisão. É o que a gente espera também. Maicon, é com você. Pois é, Kenzo, a gente acompanhando esse caso ali desde o início, o que chama a atenção é justamente esse histórico e a forma como tudo vem se desdobrando exatamente igual. Ele faz uma, ele faz duas, continua cometendo crimes e a sensação, a resposta que a justiça dá é essa: a polícia vem, faz o trabalho, identifica, joga a responsabilidade para a justiça, que acaba mostrando para ele que, olha, no fim, o resultado é esse, não tem problema nenhum. Porque imagina o histórico que a gente trouxe ali. Desde 2019, Kenzo, a gente tem um estupro de vulnerável, ele sai, depois tem o estupro da mãe, comete mais um estupro de vulnerável, isso fora aporte de drogas e armas. Essa imagem que a gente vê na tela, Kenzo, é da semana passada, em que ele rouba um carro ali no Paranoá, a gente vê a vítima parada ali no carro, ele chega pela janela ali, praticamente tenta tirar essa vítima pela janela, ele coloca uma faca no pescoço dessa vítima e depois foge com esse carro. A Polícia Militar monta uma mega operação para tentar localizá-lo, inclusive com o apoio do Fênix, o helicóptero cerca uma área de mata, mas ele acaba conseguindo fugir. A Polícia Civil ali na 6ª DP consegue identificá-lo e aí pede para a Justiça o mandado de prisão para poder buscá-lo. Só que esse mandado, Kenzo, não saiu. E essa demora custou simplesmente a vida de uma adolescente. Porque se ele tivesse preso, esse crime não teria acontecido durante o fim de semana. Ele não teria a oportunidade de estar ali na casa com essa família no momento em que eles comemoravam, Kenzo, a aquisição do apartamento, a família ali reunida, a mãe, as duas filhas, a gente falando dessa menina de 14 anos, de uma outra menina de 11 que também estavam ali na casa, e ele se aproveita desse momento, da fragilidade das vítimas. O homem que você vê aí na tela, Kenzo, ele é o Marlon Cavalhedo da Rocha, de 28 anos. Inclusive, o espaço segue aberto para, se outras pessoas chegaram a ser vítimas deste homem, talvez por um receio não procuraram a polícia, podem entrar em contato, seja pelo 197 ou até mesmo procurando a Polícia Civil, que em alguns casos, delegado, os crimes eles surgem depois que a imagem do autor é divulgada. Sim, principalmente pela natureza do crime, né? Esses crimes geralmente são praticados no interior da residência, no escuro, na solidão da casa, do interior da casa. Sobretudo diante dessa conduta dele de dopar, né? Parte do pessoal ali que possa atrapalhá-lo. Então, se tem algum familiar que já teve contato com esse indivíduo, que o manteve dentro de casa, seja no relacionamento amoroso, seja de amizade, um grau próximo de amizade, que teve contato com ele, que possa ter algum indício de prática de crime sexual, que procure a Polícia Civil, por intermédio dos canais de denúncia anônima, 197,
por intermédio de denúncia na própria delegacia do registro de ocorrência policial, mas que não deixe de fazer essa comunicação para que ele responda por esses fatos, por ele praticados, talvez às escondidas, que possa trazer luz a esses fatos. Kenzo, delegado, um caso como esse, até mesmo Kenzo, traz um alerta. Claro, a culpa não é da mãe, ela é uma vítima como outra nesse caso, mas reforça aquele cuidado do tipo de pessoa que se acaba trazendo para casa. Nesse caso, Kenzo, era uma relação de uma vida. Eles cresceram ali juntos, conviviam a vida inteira juntos, mas infelizmente não dá para você confiar no seu vizinho, né, doutor? É perfeito. A orientação é sempre essa, né? De cautela, né? Na busca, seja por um relacionamento afetivo, seja no grau de amizade. Aquelas pessoas que vão compartilhar de alguma forma o interior da casa, a privacidade da casa. Então essa cautela, esse zelo nunca é demais. Então a gente falar que hoje a internet, né, é fácil a busca, você digitar ali na internet, você tem resultados, ou próximo da própria comunidade, então ali na própria região onde ele mora, ir em busca desses antecedentes da pessoa antes de trazê-lo para dentro da casa. Seja, como eu repito, seja num grau afetivo, amoroso, seja num relacionamento de amizade, mas ter essa cautela ao trazê-lo para o interior de uma casa, principalmente onde tem crianças e adolescentes. Kenzo, o que a gente espera agora é que a justiça entenda que esse homem que você vê na tela não tem nenhuma condição de continuar vivendo com a sociedade. Se numa saidinha ele coloca em risco a própria mãe, ele comete um crime contra a própria mãe, quem dirá o resto da sociedade, Kenzo? Exatamente, Maicon. E o que mais nos revolta como população de bem é olhar uma situação como essa, como pode a justiça dar a saidinha de um criminoso como esse, como pode a justiça conceder a prisão domiciliar de um homem usar tornozeleira eletrônica com histórico tão vasto e tão cruel que ele já tinha dentro da polícia. É inadmissível, gente, a gente olhar isso, ouvir o relato que o delegado está nos contando agora, do histórico desse homem, de abusos, de roubo, de furto, de abuso contra a própria mãe, abuso sexual contra a própria mãe, e ainda assim conceder a saidinha, a prisão domiciliar, o uso de tornozeleira eletrônica para um homem de extrema periculosidade, como a gente está vendo. É inadmissível, é inadmissível. Delegado, obrigado, pelas informações. Maicon, obrigado também pelos detalhes desse caso tão trágico, tão cruel.